gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo muito. Eu diria inclusive que eu sou um pouco viciada, porque todo o tempo que eu tenho livre eu estou fazendo isso, que é assistindo séries, seriados, documentários, enfim, esse universo todo. Eu assisti recentemente 3 documentários no Netflix que eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E se você me segue lá no Instagram, você sabe que esse é um assunto que eu falo muito por lá. Eu faço resenha de algumas séries no Stories, eu peço indicação de vocês também. Então resolvi trazer esse assunto aqui pro YouTube pra sempre que vocês estiverem meio sem saber o que assistir, sem saber o que procurar, vocês entrem aqui que sempre vai ter indicação de coisas bacanas pra vocês assistirem no final de semana ou à noite na volta do trabalho e da faculdade. Então vamos lá, vamos começar aqui com a série mais de boa, mais relax, menos traumática dessas 3 que eu assisti ultimamente, que é a Heal. Eu não sei necessariamente se a pronúncia é essa, então se não for, por favor me corrijam, mas se escreve assim, ó, H-E-A-L. E ela é uma série meio de bem-estar, meio de saúde, física quântica, um pouco de psicologia também, e é um assunto que eu gosto muito. Eu leio muito sobre isso, eu assisto séries, documentários, filmes, palestras sobre o tema, eu acho que é muito bacana, principalmente agora que a gente tá nessa era de internet, que a gente tem acesso a todas as coisas do mundo em questão de segundos. Isso acaba bombardeando a gente, sabe? E na série fala justamente sobre isso, sobre como nessa época de internet a depressão tá muito frequente, doenças psicológicas estão muito frequentes, porque a gente tem acesso a todas as tragédias em questão de segundos. A gente pega o celular logo que acorda, sabe? A gente tá totalmente puro, totalmente limpo, porque a gente dormiu, então a gente esvaziou ali o nosso corpo, nossa mente, e a gente pega o celular, entra no Instagram e já vê um monte de coisa, já entra, já vê foto de cachorrinho, foto de criança doente, enfim, um monte de coisa, e isso acaba afetando a nossa saúde, sim, afeta o nosso corpo físico, não só a nossa cabeça. E a série trata justamente sobre isso, né, esse documentário, na verdade, trata justamente sobre como essas coisas externas nos afetam internamente. É muito interessante, muito interessante. Níveis de cortisol no sangue, sabe? Os estresses da vida, como que você consegue lidar com isso e quais doenças você consegue prevenir, fortalecendo a sua mente, e quais doenças são causadas também pelo estresse, por essas enzimas, não seria enzimas, mas hormônios que o seu corpo libera quando você está numa situação de risco ou quando você vê muitas coisas trágicas e traumáticas ao mesmo tempo. Então é muito interessante. Se você gosta desse assunto, se você gosta desse tema de bem-estar, assistam essa série. A próxima, vamos aqui para um negócio mais deep, um negócio mais sombrio, mais profundo, mais, meu Deus do céu, que é Sequestrada à Luz do Dia. Essa série, esse documentário, na verdade, eu assisti tem um tempinho, acho que tem umas 3 semanas, e eu falei muito sobre ela nos meus stories lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, aproveita pra seguir a Jéssica Flores do jeitinho que tá aparecendo aqui embaixo. E é uma série real, com depoimentos reais das pessoas que viveram essa situação. E, mano, eu não sei nem o que dizer, porque é um thriller psicológico, assim. É um cara, vou contar assim a premissa pra vocês, tá? Não é spoiler, é só mesmo o que tá na sinopse. Eu vou até ler aqui, gente, pra não correr o risco de falar mais do que eu deveria, porque eu me empolgo, entendeu? Então às vezes sai um spoilerzinho de leve. Em 1974, Jane Brubaker, de 12 anos, foi sequestrada de uma pequena comunidade em Idaho. Quando Jane foi devolvida 5 semanas depois, ela assegurou aos pais e aos tribunais que nada havia acontecido, permitindo que um pedófilo fosse libertado, abrindo caminho para o segundo sequestro de Jane e anos de abuso sexual, emocional e psicológico. Conforme você vai vendo o documentário, você fica, não é possível que essa família é desse jeito. Várias vezes eu, inclusive, me questionei ao longo do documentário pensando, não é possível, isso tudo são atores, eles estão encenando isso, porque eu não consigo acreditar que isso realmente aconteceu, que esse cara conseguiu manipular todo mundo desse jeito. É assim, chocante mesmo, assim, mesmo. É tipo uma parada que você fica, não tô acreditando nisso. O que você consegue com todas essas informações? Traçar vários perfis psicológicos, tanto do sequestrador, quanto da criança e dos adultos envolvidos. Porque o que a gente pensa quando uma criança é sequestrada, assim, à luz do dia, né, por uma pessoa tão próxima da família? Que os pais deveriam ser responsáveis pela segurança dela. E por que não foram? E aí a gente começa a pensar, putz, o pai dela talvez tivesse um problema assim, a mãe dela talvez tivesse um problema assado, sabe? Você vai meio que criando teorias
de análise psicológicas das pessoas envolvidas, dos adultos envolvidos. E é, tipo, surreal. Sério, surreal. Se você tá procurando um documentário pra você ficar apreensivo do começo ao fim e você não acreditar nas coisas, esse é o documentário ideal pra você assistir. Ele é surreal, eu não tenho outra palavra, é apenas surreal. E o último que eu assisti há 2 dias é Dirty John, que tem meio que a mesma pegada do Sequestrado à Luz do Dia. Digo isso porque o John também é um super manipulador. Ele tem esse poder, sabe, de conseguir o que ele quer, ir atrás das pessoas, sugar as pessoas ao máximo e depois ir pra próxima vítima. É bem bizarro também. E o legal é que Dirty John tem uma série. Então eu assisti primeiro a série, acho que são 8 episódios, e você vê meio que uma dramatização da história real, sabe? Você vê atores encenando toda essa história e é muito legal porque você consegue dar rosto às pessoas, sabe? No documentário, assim, de como elas eram no momento exato de quando aconteceu. A série Dirty John, ela me prendeu do começo ao fim, assim, no ponto de eu assistir todos os episódios em menos de 24 horas. Eu comecei, acho que no sábado, e terminei no domingo, e foi assim, um atrás do outro, um atrás do outro. E o último episódio, meu Deus, maravilhoso. Ainda mais em saber que é uma história real, sabe? Aquela pessoa fez aquilo, aconteceu aquilo e tipo, meu Deus, o último episódio eu não consegui me segurar. Eu fiz estes stories. Gente, help. Eu tô assistindo Dirty John o dia inteiro. E, meu Deus do céu, eu preciso de alguém pra conversar comigo sobre isso. Meu Deus do céu. Essa era eu, querendo pessoas pra conversar sobre essa série. E aí, logo depois que eu assisti o último episódio da série Dirty John, eu fui ver o documentário. O documentário, eu gostei? Mais ou menos, porque assim, tem muita história além da série, porque tem depoimento de outras pessoas que também foram enganadas e manipuladas pelo John. Mas ele é muito repetitivo, sabe? Você percebe que várias vezes existem cortes ali que seriam tipo como se fosse um comercial, sabe? E aí, quando volta a pessoa repetindo o que ela falou. Então, quando é um documentário direto, que não tem comercial e que não tem episódios, isso fica tipo muito repetitivo. Então me cansou um pouco, e como eu já sabia da história, porque eu assisti a série antes, foi um documentário que eu assisti meio arrastado. Mas a história é muito... Eu não vou dizer legal, porque, né, não é legal e empolgante. Tipo assim, é empolgante, mas não é legal no sentido de tipo, putz, foram pessoas manipuladas, que sofreram, que foram torturadas psicologicamente, então não é muito bacana você falar que é legal, mas é uma série documentário que te prende do começo ao fim, que você não consegue largar. Então também é uma dica pra você que quer uma série pra maratonar assim, tipo, rapidinho, não conseguir largar. Dirty John é muito interessante. E além desses documentários que eu falei pra vocês, que eu já assisti, eu tenho mais 3 que eu vou indicar pra vocês, que são documentários que estão na minha lista, que seguem essa mesma pegada desses últimos 2, que é uma coisa mais psicológica, um documentário mais sobre crimes, sobre a mente dos criminosos, sobre manipulação, sobre, sei lá, meio Law and Order, sabe? Se você gosta de séries, de tribunal e tal, esses documentários são incríveis. O próximo que eu quero assistir é esse aqui, que chama Gênio Diabólico, que dizem que foi a história que inspirou Jogos Mortais. Por que eu vou dizer isso? Eu vou ler só a sinopse, tá? Eu já comecei a assistir, já tô no 2º episódio, então não quero contar muito, mas a sinopse é: um assalto a banco na Pensilvânia termina com a morte de um entregador de pizza e um mistério. Seria ele um refém forçado a cometer o crime? É bem a premissa do filme Jogos Mortais, onde uma pessoa ela é sequestrada, numa circunstância de vida ou morte, ela é obrigada a fazer alguma coisa. No filme, a gente via que algumas pessoas eram obrigadas a matarem outras pessoas, ou cortar pedaço do corpo, tal, pra achar a chave, né? E nesse documentário, especificamente, acontece algo bem parecido logo no primeiro episódio. São apenas 4 episódios, tá? O primeiro acho que é sobre o crime, depois sobre a pessoa, depois o documentário, depois fitas mesmo do depoimento das pessoas que foram suspeitas na época, e por último meio que um encerramento do caso e tal. Então é bem interessante, eu tô louca pra terminar de assistir essa série, depois eu conto pra vocês o que eu achei. A próxima que eu também tô louca pra assistir é Conversando com um Serial Killer, que é o Ted Bundy. Muita gente me indicou essa série porque já percebeu que eu curto essa coisa meio sombria, meio thriller, meio, sei lá, assassinos. E esse documentário é justamente isso, são entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte, traçando o perfil do notório serial killer Ted Bundy. Então também é uma coisa que você traça perfil psicológico, você tenta entender
o porquê essa pessoa cometeu esses crimes, que é bem interessante. E a última que eu também tô muito afim de assistir chama The Confession Tapes, que é mais ou menos a mesma coisa. São vários assassinos que eles foram condenados, mas que agora, depois de um tempo, eles voltam pra dizer que todos os depoimentos que eles deram foram depoimentos forçados pela polícia, que eles não queriam dizer aquilo e que eles são inocentes e que não tem nada a ver, enfim. Essa eu nem comecei ainda, assim como o Ted Bundy também não comecei, então não sei muito sobre, mas tô bem esperançosa de que vou gostar, porque eu acho que é muito a temática que eu gosto. Então essas foram as minhas indicações pra vocês, séries e documentários que tem essa vibe meio policial, meio investigativa, só com exceção do Rio, que é uma coisa mais paz e amor, mais vibes. Mas espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber qual que é o estilo de série que vocês procuram no Netflix. Vocês gostam de uma coisa mais sombria, assim? Ou vocês gostam de uma coisa mais levinha, mais comédia romântica? Me contem aqui embaixo e, por favor, deixem sugestões de séries que vocês acham que eu vou gostar, porque eu gosto muito de assistir série. Como eu disse no começo, eu sou um pouquinho viciada. Então, antes de fechar esse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito no crescimento. E também dá o seu like nesse vídeo pra eu voltar e falar mais sobre séries por aqui. A gente se vê então no próximo. Um beijão e até lá!